Cirurgia gengival estética. Bem-vindos a todos a mais uma cura live de diversas que nós já fizemos, né, com assuntos variados, muito interessantes. Bom, a gente vai falar então dessa cirurgia, abordando alguns aspectos sobre diagnóstico, tratamento e até indicações de uma forma ilustrada, conforme o professor Eduardo nos cedeu aqui umas fotos muito ilustrativas que vão ajudar no entendimento desse assunto, tá? Ele é o professor Eduardo Sampaio, dispensa comentários. Ele é mestre, especialista em pério, ele é implantodontista, ele é professor de especialização. É um cara apresentador também. É um cara gente boa, eu tenho uma consideração muito grande. Seja muito bem-vindo, Edu. Por favor. Obrigado, Celso. Instrutor da CuraProx Academy também, um grande companheiro. Maravilha. Eu estou pensando em... Obrigado aí pela apresentação, obrigado, Cura Lovers. E eu estou pensando em incluir uma última linha nisso tudo quando me pedirem o meu currículo. Mestre especialista nisso, não sei o quê, e a última vai ser mentiroso pra caramba. Vai anular todas as outras. Brincadeira. Não. Obrigado, Celso, pela apresentação. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês mais uma vez. Falar de um assunto do qual eu sou apaixonado, que são cirurgias plásticas, gengivais, e tentar trazer um pouco para o público leigo, não para o público especialista, já dentista. Então, não se preocupem já que vai falar de cirurgia, não vou mostrar nada de sangue, pelo amor de Deus, não acho legal essa visualização dessas coisas, às vezes... Marinês. Eu vou colocar agressivas para um público leigo. A gente tem que colocar os procedimentos, as indicações, eu quero falar muito sobre isso, mas de uma maneira para a gente olhar os resultados e ver as possibilidades, sabe, Celso? Então, sejam todos bem-vindos. O objetivo é conversar com vocês, público leigo, mas também com os nossos Cura Lovers, que são alunos de odontologia, que são dentistas, ou seja, tentar abordar e fazer dessa sexta-feira à tarde um momento mais feliz. Esse é meu objetivo. Afinal, hoje é sexta-feira, né? A semana hoje toda é aí pela sexta, frente. Eu falo, quando eu não sou anfitrião, eu não posso começar com música. Quando eu sou anfitrião, eu começo com música, fazendo barulho. Eu botei musiquinha, mas ficou muito baixa aqui, perdão. Na próxima você não tem compensa problema. pra mim. É que, cara, eu sou muito bagunceiro. Aí quando eu faço bagunça, não pode. Maravilha. Muito legal. Bom, Edu, o assunto de hoje, então, nós vamos falar sobre uma técnica que já é descrita há mais de 200 anos. Nós temos profissionais como Pierre Fauchat, que descreveu, e, mais modernamente, Robic-Zec, 1884, olha só, modernamente. Tá? Obviamente que onde ela foi empregada inicialmente, e obviamente que, a partir de então, foi adequada, modificada por N pesquisadores pelo mundo todo, através do advento de pesquisas, de exames por imagem, tomografia, nós observamos que é possível ter um prognóstico, um tratamento muito bem adequado para cada caso, tá? E o objetivo era remover o excesso, o crescimento gengival. Basicamente, eram cirurgias que removiam esses excessos para tratamento da doença periodontal, tá? Muitas vezes sequelas de tratamentos, hiperplasias, e abordavam técnicas de acesso para raspagem, alisamento radicular, eliminação de bolsas, como foi já falado, e técnicas regenerativas, mucogengivais e até estéticas, que eu sei que você milita bastante e eu acompanho você. Bom, e mais do que um recurso que transforma o sorriso da vida, ela mexe com a autoestima, não é verdade? A autoestima, o bem-estar e a confiança do paciente. E, além de mais, nós estamos falando de saúde. Então, unindo todos esses aspectos, nós vamos falar hoje sobre esse assunto. E tem que lembrar também, Edu, que nós faremos o nosso sorteio de sempre, de praxe. Teremos nossa distribuição de brindes, né? Distribuição de brindes. Exato. Com essa necessaire aqui. Boa, Celso. Mostra aí o que tem dentro. Fala aí, ó. Tem lá a nossa CuraProx com a sua BU e muitas coisitas mais dentro daquela necessaire. A distribuição de brindes, como é que ela vai funcionar, Celso? Explica para o pessoal que às vezes não está acostumado, está caindo pela primeira vez na nossa Cura Live, embora isso já é uma tradição e todas as passadas estão lá no canal do YouTube da CuraProx ou no Instagram TV também. Mas exatamente. Explica, como é que funciona essa distribuição?
Como de praxe, ao longo da live falaremos sobre 3 palavras-chave. Essas palavras-chave deverão compor uma frase e as 10 frases mais elaboradas, mais criativas, desde que coloque lá no feed da Cura Proxy e marque mais 3 amigos, elas vão ganhar essa necessaire. E como o Edu falou, tem mais algumas cositas que só quem ganha que vai saber. Tá bom? Perfeito. Tá. Bom, já falo logo a primeira palavra-chave. Posso falar? Pode, tu que já manda, anota cara. Ó, a primeira é sorriso, anotem aí. Sorriso. Deixa eu só, enquanto você fala a primeira palavra-chave, a Marinês falou Edu barulhento. Eu não sou barulhento, Marinês, eu sou sonoro. É diferente. Semântica. Mas brincadeira. Mas Muito bora lá, bom. primeira palavra-chave, sorriso. Sorriso, anotem. Bom, explica pra gente o que são... Não, antes de explicar, Não? vou falar pro pessoal convidar no avião, Celção. A Pô, maravilha. temos que convidar os amiguinhos. Deixa o Você tá aí mais amiguinho próximo. conversar. Você foi Deixa o certinho lá amiguinho no aviãozinho. conversar. Deixa o amiguinho, ó, convida os amiguinhos para vir assistir a nossa live, mas não conta para eles a primeira palavra-chave. Fala para eles que começou e o assunto é bem legal e muito pouco abordado. Eu Isso, adoro sorriso. esse tema. O Amor falou que eu sou barulhento. Poxa, Amor, sonoro. Sonoro. Tá Bora certo. lá, Celso, desculpe interromper. Não, Aviãozinho neles, galera. Aviãozinho e Descontraí. coraçãozinho. Quero ver. Descontraí. Hoje é sexta. Então, Edu, o que são essas gengivectomias, gengivoplastias que a gente vai abordar aí? Explica aí pra gente. Coloca aquela primeira imagem pra gente, Celso, primeiro. Porque antes eu quero conversar com as pessoas para falar que, assim, um sorriso, ele é composto por muito mais itens do que apenas os dentes. Depois eu respondo isso, tá, Juliano Valbuza, se eu uso bisturi elétrico. Eu já respondo isso, prometo para você, mas segura aí, segura a ansiedade que eu respondo para você. Então a gente sempre tem que entender que muitas vezes a gente olha para um sorriso ou vai num dentista em busca de estética e a gente só está focado nos dentes. E eu acho que a gente precisa enxergar muito mais do que apenas os dentes. Como eu coloco nessa imagem aí, que eu pedi para o Celso projetar, eu tenho que entender que um sorriso é composto por dentes, tecido gengival, que é aquela moldura roseada que vocês enxergam logo acima dos dentes, e os lábios. Uhum. Isso compõe a moldura do sorriso. Então eu coloco que os lábios são as grandes molduras e a tecido gengival é a moldura que vai enaltecer aquele dente, que ele pode, vamos dizer assim, como uma moldura de quadro mesmo. Existem molduras de quadros que valorizam aquele quadro e existem molduras que desvalorizam o quadro, sabe, Celso? Uhum. Então é isso que eu quero mostrar para as pessoas, que assim, a importância de eu olhar para essa moldura. Eu não quero puxar a atenção exclusiva para o tecido gengival, minha especialidade. Mas eu quero ajudar as pessoas a identificarem, às vezes, coisas que elas não gostam nos seus sorrisos e, às vezes, não tem nada a ver com o dente. Tem a ver com ou tecido gengival ou com hiperatividade labial. Então, por isso que a gente precisa entender tudo isso. Aí você me perguntou, Celso, o que são gengivectomias ou gengivoplastias. São 2 termos técnicos que nós poderíamos utilizar no linguajar mais popular como o desenho das gengivas. Como eu já expliquei, ele é a moldura. E às vezes um desequilíbrio nessa moldura faz com que o paciente não esteja plenamente satisfeito com o seu sorriso. Põe a segunda imagem pra gente, Celso. Olha, vamos lá. Por favor, ó. Nesse exemplo, nós temos esse exemplo de uma maneira muito clássica. A paciente em questão tem um sorriso já bonito. Mas qual era a queixa dela? Qual era a visão dela? Era de que esse central, esse dente do lado direito dela, esse dente aqui, ele estava menor. O paciente enxerga o dente menor. Ele fala, esse meu dente é menor que o outro. E, na realidade, quem está causando
essa diferença é a moldura. É como se eu tivesse dois quadros que devessem ficar posicionados de maneira equidistante um do outro, mas eles estão desalinhados. Isso, na composição do sorriso, chama a atenção. Quando são nos dois centrais, fica muito claro da pessoa conseguir enxergar. Mas não é sempre assim, né, Celso? Não é sempre que a pessoa consegue enxergar isso de uma maneira muito fácil e rápida. Porque, às vezes, o desequilíbrio está em outra situação. Eu estou um pouquinho escuro. Eu também achei, sabia? Peraí, deixa eu fazer um negócio aqui. Eu também achei. Temos e luz? Agora? Poxa, eu tô com a luz máxima aqui. Melhorou? Vamos ver. Mesmo. Continuou igual? Tem qualidade da luz? Tem, mas aí... Apaga essa pra mim. Por favor, vamos ver. E agora? Agora eu fiquei mais... Deixa eu ver, peraí. Agora eu tô no escurão. O seu lado direito parece estar fazendo sombra, talvez. O lado esquerdo melhorou está mais iluminado. Assim? Agora melhorou? Eu preciso de luz. Peraí. E agora? Agora eu fiquei clarinho? É que eu tomei sol, cara. Nessa quarentena eu tô tomando sol. Eu tomei sol hoje também. Então pronto, ó. Você tá brilhando mais que a própria luz. Continuando agora. Então, Maurição, o que a gente estava falando é do desequilíbrio desse contorno gengival. E isso interfere, às vezes, na percepção estética. Quando a gente coloca esses procedimentos cirúrgicos, eu tenho que sempre entender que só são possíveis esses procedimentos cirúrgicos, Celso, a partir do momento que o paciente já está em saúde. Eu não posso oferecer esses procedimentos de correção cirúrgica do tecido gengival quando o paciente está doente, que é a próxima imagem. A próxima imagem é uma imagem de um paciente que passou por um procedimento reabilitador, que eu posso colocar talvez equivocado, porque não foi diagnosticada a doença. E, consequentemente, após a confecção dessas peças protéticas, dessas facetas laminadas, como muitíssimo bem abordado recentemente pelo professor Ricardo. Ricardo Amore. O que eram as facetas, o que são as lentes de contato. Mas eu tenho que trabalhar isso tudo num paciente já saudável. Porque senão, coloca isso num paciente doente e os tecidos se alteram, causando esses espaços entre os dentes que nós chamamos de black spaces. E isso, antes de eu pensar na correção desse contorno gengival, eu tenho que trazer esse paciente para a saúde, sabe, Celso? Por isso que a gente sempre fala muito, principalmente dos protocolos de higienização, mas do uso das escovas interdentais, das escovas interproximais, para a correta higienização desse espaço entre os dentes, para que a gente tenha a resolução dessa doença. E aí, eu tive a resolução dessa doença, ok, a gente pode partir para uma cirurgia plástica depois. Por que eu ressalto isso? Porque se é uma cirurgia plástica, mesmo sendo ela uma cirurgia plástica gengival, ela é uma cirurgia eletiva, Celso. Pois é. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós elegemos o momento de fazê-la. E isso, então, coloca como condição sine qua non, ou seja, condição obrigatória. Falei bonito agora, né? Condição sine qua non. Minha avó ia ficar orgulhosa de mim até. Uma condição obrigatória, esse paciente precisa de saúde para ir para esse procedimento. Se ele não está em saúde, eu tenho que reverter o quadro para a saúde. Para quando estivermos em saúde, podermos planejar uma cirurgia dessa. Então, o tecido gengival, ele é um dos componentes, Celso, passa a próxima imagem, da composição dos itens que formam o que nós chamamos de movimento do sorriso. E eu falo que o movimento do sorriso é um dos movimentos mais bonitos do ser humano. É um sorrir. O sorrir mexe mais de 30 músculos da face,
Tanto que você, ao paciente, ao sorrir, ele não sorri apenas com a sua boca, ele sorri com os seus olhos, ele sorri com a sua expressão facial como um todo. Então, o Exato. sorriso, e o que é engraçado é que o sorriso também estimula os neurônios, chamados neurônios espelho. O neurônio espelho, Celso, é aquele neurônio que quando você vê alguém bocejar, ele é estimulado e você também boceja. O sorriso também ativa os neurônios espelhos, porque dificilmente você vê alguém sorrir e você não sorri de volta. Então, o Contagiado, né? sorriso, exatamente, o sorriso contagia. Para não falar contagia. O sorriso contagia a todos. O sorriso, então, como eu coloquei lá no começo, o sorriso existem componentes desse sorriso. Os dentes, que é o que normalmente o paciente mais presta atenção, o tecido gengival e o lábio. O lábio nisso tem uma importância muito grande, sabe, Celso? Porque é a curvatura do lábio inferior ao sorrir que determina a curva do sorriso. Então, é o lábio inferior que me ajuda no posicionamento das bordas incisais e, consequentemente, que ali são os pontinhos mais acinzentados. E quando eu vou para cima, aqui do meu lado direito, seria o lado esquerdo da paciente, nós temos os pontos vermelhos contornando o tecido gengival da maneira harmônica, para que o meu olho, quando veja um sorriso, diagnostique como harmonioso. Porque o que a gente considera antiestético, normalmente, e isso são padrões estabelecidos pela sociedade, isso que é o mais engraçado, os padrões de estética, de beleza, são socioculturais. Então a gente sempre tem que trabalhar isso, mas dentro do padrão sociocultural normal, vamos colocar assim, e quando eu falo normal, eu não estou falando de normalidade, eu estou falando da estatística, dentro daquela curva normal, nós temos a grande parte de pacientes que apresentam sorrisos considerados estéticos quando eles estão harmoniosos. Porque quando nós temos a desarmonia ela agride o meu olho. Meu olho não sabe para onde enxergar e ele detecta, ele percebe algo não agradável. Por que eu estou falando isso? Porque a estética é um ramo filosófico, Celso. A estética é um ramo de filosofia e está principalmente associado com percepção. Uhum. Então, por isso que eu estou falando Bacana. que eu preciso perceber a harmonia. E às vezes eu não estou satisfeito com o meu sorriso porque eu percebo, às vezes inconscientemente, alguma desarmonia. É isso que acontece. As gengivoplastias, as gengivectomias, elas vêm para me ajudar a corrigir ou melhorar a harmonia desse meu tecido gengival. Porque como eu vou mostrar mais à frente alguns casos, às vezes nós apenas precisamos devolver a harmonia para esse conjunto. Eu não gosto nunca de olhar dente apenas, eu gosto de olhar o conjunto como um todo. Exato. E já que eu vou falar de cirurgia plástica, sabe, Celso, eu tive a grata oportunidade de conhecer o Pitangui e conversar diretamente com o Pitangui. Que bacana. E o Pitangui, pai da cirurgia plástica corpórea, ele ressaltava Brasil, a importância mundial. Brasil e mundo, Celso. Existem apenas 3 coisas que, se você falar em qualquer lugar no mundo, você é reconhecido como brasileiro. E você sabe quais são as 3 coisas? Esse samba, Pelé. Pelé, correto? Pelé, samba. Pitangui. Uhum. Pitangui e caipirinha. Caipirinha. Muito caipirinha. Bom. A referência nacional. Olha são que legal. São as referências que te colocam como brasileiro. Então, o Pitangui sempre, eu falo isso porque é reconhecido uma frase do Pitangui, da importância que ele dava ao sorriso quando ele ia fazer qualquer manipulação em face dos pacientes. E ele falava, antes de fazer qualquer cirurgia plástica,
na face do paciente, ele solicitava ao paciente para ir ao dentista, porque ele Que sabia legal, da olha. importância do sorriso, e é a área de atuação nossa, na composição estética facial e no quanto um sorriso harmonioso colabora com um equilíbrio facial. Então Pois isso é, é muito muito, legal. muito bom. Então a gengivectomia, ela vem como uma alternativa, um procedimento cirúrgico para me ajudar a corrigir a moldura do quadro. E quando eu trabalho a moldura, eu consigo ajudar a trabalhar a harmonia. Muito bom. Então, se o leigo percebe, é porque tem algum desajuste em algum dos componentes. Não é E às verdade? vezes a percepção é assim, sabe, Celso? É assim. Edu, eu não gosto do meu sorriso. E aí eu pergunto E o aí? quê? Aí O ele quê? fala assim, É. eu não sei, eu não Não, gosto. não sei descrever. E essa é a importância do profissional estar atento a esses parâmetros. Existem Sim. 37 pontos que precisam ser avaliados. E também, como a gente disse, né, Celso? A estética, ela é subjetiva. Ela é sociocultural. E cada um de nós tem uma formação sociocultural parecida, porém com particularidades. Eu posso Uhum. colocar isso de uma maneira muito simples, um diastema. Um diastema entre os dois centrais O espaço entre pode os ser dois dentes. pode ser reconhecido como um espaço de desarmonia por grande parte da população. Mas às vezes está em equilíbrio com o rosto e isso não se torna um detectável, inclusive pelo próprio paciente. E eu quero dizer, personalidades famosas que teriam condições de fechar esse espaço que é considerado, às vezes, desarmônico e que muitas vezes ninguém nem percebe. A Madonna, por exemplo. A Madonna tem um baita diastema. Outro que tem um baita diastema, e aí é engraçado, porque muita gente não vai saber, é o Ross. O Ross do Friends tem um É. diastema entre os dois centrais. E eu acredito que muita gente aqui, que está nos acompanhando, nunca tinha visto. Por quê? Porque está em harmonia com o rosto. Tá? Então, a gengivectomia é só um procedimento cirúrgico que vem para me ajudar Maravilha. a compensar essa harmonia. Eu fiquei Maravilha, escuro Edu. de novo, de repente, não fiquei? Eu acho que tá o mesmo, hein? Então, tamo aí. Melhorou um pouco. Bom, Tô aqui, vamos ó. para outra pergunta. Vamos lá, Celso. Ó, quem tiver dúvida, Quais manda na as de... interrogação aí pro Celso. Eu tirei aqui só para o Eduardo não ficar cheio de perguntas. Se você quiser, eu ponho aqui os comentários, tudo bem? Você que manda, Celso. Vamos lá. Eu adoro as letrinhas subindo aqui, sabe? Eu me sinto no É. Matrix, cara. Me sinto meio Matrix. Então vamos lá. Taca ali, pau. Quais as indicações, Bora. então, para a realização dessas cirurgias? Quando a gente pensa nessa cirurgia, Celso, eu Hum. tenho que entender que ela existe em grandes partes. Fala, Luiz, beleza? Luiz. Essas cirurgias existem, parceiro lá da escola, lá na Zenit Da Educação. Zenit, Grande sim. parceiro, saudades, cara. Saudade da aula. Daqui a pouco tô lá dando aula online ainda. A gata também tá por aí, a Raquel. Deixa eu Martinha. mandar um coraçãozinho, que senão eu apanho em casa. Vai lá, te Essas adora. cirurgias, elas existem em alguns momentos para serem realizadas. Celso, eu tenho que sempre avaliar o posicionamento dessa margem gengival. E por que eu estou dizendo isso? Passa a próxima imagem. Porque esse procedimento, Opa. ele pode ser solitário, é a imagem número 5, Celso, obrigado. 5. Perfeito, é essa a imagem. Porque quando eu olho essa imagem, eu vejo dentes curtos. Eu vejo dentes mais largos do que Uhum. compridos. E isso quebra um pouquinho a harmonia do sorriso. Tá? Só que para eu indicar essa cirurgia, eu preciso fazer uma avaliação para verificar se eu tenho dente por baixo desse tecido Exato. gengival. Uhum. Quando eu digo dente, óbvio que eu tenho dente. O dente é uma estrutura comprida, tem a sua raiz. Mas eu estou dizendo que eu preciso verificar se eu tenho esmalte dentário
coberto por esse tecido gengival. Porque se eu não tiver esmalte dentário nessa região, eu vou expor a raiz. E quando eu exponho a raiz, eu posso levar a um problema que a gente vai abordar um pouquinho mais à frente, mas que o professor Camilo já abordou também, que é a hipersensibilidade dentinária. Exatamente. Ou seja, a raiz do dente não foi feita para ficar exposta à cavidade bucal. Porque ela é sensível, além de causar o problema estético. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, Celso, é diagnosticar através de um exame clínico associado com uma tomografia da qual a gente faz um afastamento e eu consigo, através de exames de imagens, detectar, diagnosticar se eu tenho dente por baixo. Eu fiz uma profissão, uma sobreposição de imagens. Coloca a imagem para a gente, Celso. É a 6. Eu gostaria muito de ter essa visão. Aonde eu enxergo, nessa primeira linha mais horizontal, preta, a margem gengival deixando, a moldura do meu quadro, ela está baixa. O cobertor está baixo. Só que eu enxergo, através do meu diagnóstico ou através da minha tomografia, eu enxergo que o dente vai até aquela marca preta mais encurvada. Ou seja, eu tenho ali uns 30% de dente coberto por tecido gengival. Certo? Perfeito, exatamente. É como se o dente estivesse escondendo o jogo. Pensa assim, o dente está escondendo o jogo, ele é tímido. Ele está guardadinho lá. Isso acontece por um processo que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, de erupção passiva e tudo mais. Então, a primeira coisa que eu preciso diagnosticar é se isso existe. E se isso estiver acontecendo, eu tenho tecido gengival para reposicionar e melhorar essa moldura desse quadro. Essa moldura do quadro. Se eu não tiver isso, eu tenho que pensar em associar o procedimento a uma faceta laminada, a uma restauração, mas aí já é um procedimento um pouquinho além, entende? Para eu pensar em apenas do ponto de vista periodontal, eu só estou descobrindo o dente que já é bonito. Maravilha. É assim que a gente vai atuar. Essa... Parará. Aí... A outra... Não, põe a... Pode ir, vai lá, Celso. Isso, mas a pergunta é... Pode ir. Existem contraindicações para a realização dessa técnica? Existe, Celso. É aquela fotografia que a gente colocou antes, ausência de saúde. A imagem 3. É aquela situação de ausência de saúde, essa técnica não está indicada. Ponto 1. Ponto 2. Essa técnica também não está indicada caso o paciente não tenha o esmalte coberto pelo tecido gengival. A não ser que esse paciente vá receber um procedimento adicional como uma restauração ou como uma faceta laminada. Ou um procedimento protético restaurador. Entendeu, Celso? Então, existe contraindicação? Claro que existem as contraindicações cirúrgicas também. O paciente precisa, como eu já disse, é uma cirurgia eletiva. O paciente precisa estar em condições sistêmicas. Perfeito. Ok? Se é um diabético, tem que estar compensado. Ele não pode ter discrasias sanguíneas, problemas de coagulação, embora seja uma cirurgia tranquila do ponto de vista de manejo cirúrgico. Previsível, e é uma cirurgia muito legal, sabe, Celso? Que a cicatrização, a gente vai começar a ver casos agora, onde a cicatrização, a resposta que o paciente nos dá, aos tecidos nos dão, é muito rápido. O tecido cicatriza em 7, 15 dias. Ele já está aparentemente zerado. Ele só não está maduro. Ele leva mais um tempo maior, de alguns meses, obviamente. Bom, perfeito. Segunda palavra-chave, vamos lá? Boa, vamos, manda. Plástica gengival. A primeira, enquanto eu tomo uma água aqui. Então, vou falar. A primeira foi sorriso. Fala aí que eu vou tomar água. E a segunda palavra-chave é plástica gengival. Então, anotem aí, para vocês construírem a frase. Enquanto o Edu bebe água, eu estou aqui avançando. Beleza. Vamos avançar para uma nova pergunta. Então, assim, temos o aumento de coroa clínica, que é um procedimento
bem corriqueiro dentro da especialidade, da periodontia, da odontologia em geral, em que você expõe essa coroa que, né, que é visível, para correção da erupção passiva tardia, tá? E como é que é também chamado de sorriso gengival? Como é que você pode falar isso pra gente aí? Legal, Celso. Isso é o que eu tinha dito lá. Pode até jogar a próxima imagem já. Põe a imagem 7 pra gente. Quando a gente fala de erupção passiva, eu sempre gosto de fazer com que a galera entenda um pouquinho a erupção. A erupção, os dentes de leite, eu posso colocar assim, os dentes de sido caem, esfoliam. Uhum. Tira um pouquinho os comentários nesse momento, Celso, por favor. E aí, o dente, ele se forma numa fase de germe dentário. Se eu for lá para odontologia, forma de sino, a campânula, ou seja, forma o dente. Mas o dente ainda não tem raiz. E a raiz vai se formando numa fase de risogênese. Isso. Então é como se a minha mão fosse o dente e o meu braço aqui fosse a raiz. Perfeito. Conforme a raiz está se formando, o dente vai, vamos dizer assim, nascendo. Tendo a força, né? Vai tendo a força de erupção. Enquanto a raiz está se formando, é o momento que o dente tem força de erupção, ou seja, ele tem força para nascer e ir até a posição. Porém, quando ele chega na posição e encontra a oclusão, a mordida, ele não tem mais para onde ir e acaba a risogênese, acaba a formação daquela raiz. Só que quando o dente veio nascendo, Celso, ele carrega junto consigo o tecido gengival, que agora é o meu jaleco. Então, a partir do momento que ele entra em oclusão, começa-se a fase de erupção passiva. Agora é o tecido gengival que deveria migrar para o correto posicionamento. E dá a sensação de que o dente continua crescendo. Entende? Só que quando isso não acontece, é a situação que nós temos aqui em cima. Exato. Ou seja, o tecido gengival não migrou para a posição correta, para deixar todo o dente, esmalte, toda a coroa do dente exposta. E aí eu tenho um caso, por exemplo, nessa paciente, eu tenho um caso, porque tudo isso é genético também, né, Celso? Às vezes característica genética dos pais. O tecido gengival do pai, o tamanho dos dentes da mãe, isso tem componente genético. Então, essa paciente, ela tem o que eu chamaria de perfil gengival muito espesso, o tecido gengival é muito grosso, consequentemente, ele não migrou para a posição e a paciente, ao sorrir, detecta uma desarmonia. A gente vai para os procedimentos cirúrgicos e executa o procedimento cirúrgico, põe a próxima imagem, porque o que eu quero é tentar devolver o que a natureza me mostra como mais harmônico. Então, nós conseguimos diminuir o volume tecidual e aumentar o tamanho do dente. E nesse caso, Celso, eu trouxe esse caso de propósito, esse caso e o próximo, porque tem mais uma coisa que incomodava a paciente, que eram essas manchas que ela apresenta no tecido gengival. Isso são melanócitos, são pintas. Apenas pintas. É uma característica também genética do tecido, de pessoas que possam apresentar essas pintas. Isso não é doença, isso não é de paciente fumante, isso são pintas, só isso, melanócitos. Mas nós podemos fazer um procedimento também para melhorar a característica. Melhorar o que eu quero dizer, tem gente que gosta dessas manchas. Melhorar, eu quero dizer, quando a pessoa se incomoda com elas, eu consigo trazer essas manchas para uma tonalidade mais normal, dentro daquela curva normal, que é a rósea. E isso é um procedimento de peeling gengival, igual peeling de pele. É assim que tira a cicatriz, que tiram manchas, aonde a gente força a neoepitelização, ou seja, a gente remove essa camada epitelial para que um novo tecido se neoforme. Esse novo tecido vem sem as pintas. A questão só é que os melanócitos, as pintas, são características genéticas. Elas podem voltar com o tempo.
Uhum. tá? Exato. Diferente do contorno gengival, que se feito da maneira correta, ele não volta. E essa paciente, eu até deixei essa foto de propósito para mostrar que já tinha sido feito o procedimento Fez na o arcada superior, superior e a exato. inferior ia ser realizada num segundo momento. Fica Tá bem bom? visível. Mas vocês notam, sabe, Celso? Ó, bota o próximo aí, bota a imagem 9. Ó, agora uma imagem mais diferente ainda. Ó. Um tecido não tão espesso, mas ainda espesso, dentes quadradinhos, e que me permitem melhorar os seus contornos e, consequentemente, também remover essas manchas, caso isso seja uma requisição do paciente. Como eu disse, isso não é um componente essencial, mas quando o paciente fala, eu gostaria de ter o tecido gengival mais róseo, eu acho que vai combinar mais com o meu sorriso, dar uma iluminada, a gente faz os dois procedimentos, a gengivectomia, então são duas cirurgias plásticas, a gengivectomia para trazer o dente exposto como um todo, mas também tem remoção dessas manchas. Passa aí o pós-operatório. E isso E é esse muito pessoal, pós-operatório, né, Edu? É o pessoal, muito o pessoal. paciente que fala, né? Eu gostaria de remover essas manchas melânicas. Você faz a técnica? E tem gente que Celso, fica com com essas é manchas e super não se interessante. incomoda. Só isso aqui, ó, é um caso de pós-operatório de 15 dias, tá? Só para o pessoal Bacana, hein? entender como é uma Cicatrização cicatrização até rápida. Eu bem tive um adequada. paciente muito, que me ensinou muito sobre essas melanoplastias. Ele É, fala aí. tinha, ele tinha melanócitos em todo o tecido gengival, exceto aqui na região central, que era extremamente rosa. E na Caramba, realidade, a solicitação entendi. dele foi contrária. Foi falar: você não consegue deixar essa região igual ao Igual as resto? outras. Que dificuldade. É E uma aí? situação que eu não consigo, porque é uma questão de melanócitos. Eu disse para ele, É. falo, não, isso eu consigo deixar tudo rosa, mas trazer os melanócitos para essa região, a gente não tem isso. Mas isso é só para mostrar como o que ele percebia, uma desarmonia, o que era menor era o rosa, eu quero tudo da mesma cor. Exato, Nas exato. manchas, ele só queria uma padronização nas manchas. É muito Mas ensina. pessoal. Muito E, legal. então, sabe, Celso, tem casos e casos. Bota o próximo caso. Eu adoro esse próximo caso aqui, Esse aqui, ó, já botei. porque esse caso, quando Esse. a gente olha, e eu gosto de ver sorriso, eu não gosto tanto de ver dente. É a imagem 11. Eu gosto de ver sorriso. E quando essa menina veio nos procurar, ela veio com solicitação de eu não gosto do meu sorriso. E ela tem tudo que a gente entende, é fácil enxergar o que ela não gosta. É uma situação que às vezes eu posso ter uma projeção da maxila como um todo, pensa na maxila, e como se ela estivesse para frente. E isso, Celso, faz com que a cortina, que é o meu lábio, quando sobe, sobe rápido demais. E ele vai parar lá em cima, ó, aqui Uhum. em cima. Então, isso já era um quesito que trazia a ela um dessabor. E, ao mesmo tempo, a exposição de uma larga faixa de tecido gengival. Quando eu olhei esse caso, eu Um nunca posso sorriso bem olhar alto, né? apenas. Exato, é o que a gente classificaria como um sorriso alto, como uma necessidade de Intervenção cirúrgica. interferência, uma intervenção Orto. cirúrgica. Teria que pensar, mas eu Tem preciso que fazer o avaliar diagnóstico periodontal. E questão quando eu esquelética fiz o também. diagnóstico periodontal, eu vi que tinha dente escondido, vamos dizer assim, aquele esmalte, aquela coroa, estava escondida. E Perfeito. aí eu propus para ela, falei, podemos fazer uma gengivectomia na tentativa de harmonizar o seu sorriso, para que num segundo momento a gente pense numa cirurgia um pouco mais invasiva, que é a ortognática, para reposicionamento e tudo mais. Ela falou, ok. A gente foi para a gengivectomia, para o procedimento exclusivamente periodontal. Celso, mostra para a Posso gente como é que avançar? ficou. Pode. E a Olha, gente teve esse resultado. eu Foi vou ir até com apenas, batom, ó. mexe... Foi apenas mexendo na curvatura do tecido gengival. A partir do momento que... Pode voltar aos comentários, Celso. Era só aquela hora É, eu acabei esquecendo aqui. De É volta. só na que... Quando a gente
devolve a harmonia para esse contorno gengival, a paciente reaprende a sorrir. Entendi. E agora ela sorri de uma maneira harmônica, da qual aquilo que chamava a atenção já não chama mais. E sabe o que é mais interessante, Celso? Se eu olhar para esse sorriso, eu ainda classifico ele como um sorriso gengival. Porque ela mostra demais o tecido gengival. Ela mostra além do que é o normal. Mas agora está harmônico. Por isso que eu estava batendo lá no comecinho na harmonia. Conjunto, a gente precisa entender que a gente não precisa de perfeição na odontologia. A gente precisa de harmonia. A estética, ela é percepção. E a harmonia, o que é facilmente percebido é a desarmonia. É o que o meu olho olha e fala... Salta aos olhos. Tem alguma coisa ou salta estranha. aos olhos ou é algum ruído, sabe, Celso? É que nem, por exemplo, se eu tenho uma cicatriz. Se eu tenho uma cicatriz, ela é um ponto de imagem que me chama a atenção, me causa uma desarmonia e meu olho detecta isso. Então a gente precisa entender a importância do nosso sorriso, da nossa moldura. Por isso que eu gosto muito da moldura. Só que, Celso, a gente está falando tudo isso, e isso é uma cirurgia plástica. Sim. A gente falou de procedimentos que o paciente já precisa estar em saúde. E, Celso, sabe qual é o segredo da boa cicatrização? Higiene. Uma boa higiene feita, adequada. Boa higiene. Então, a gente precisa também orientar o paciente que vai ser submetido a um procedimento plástico, a um manejo de cuidados específicos para esse momento. Eu sempre falo isso, qualquer cirurgião plástico vê o paciente 3 dias depois, 7 dias depois, 15 dias depois. Mas para quê? Para ver como é que o paciente está cuidando. E às vezes o cirurgião plástico não ensina o profissional, o paciente a fazer o cuidado do curativo. Ele fala, você vai retornar aqui na clínica porque eu vou fazer o curativo. Graças a Deus, ou em alguns momentos, ele ensina, fala, você vai fazer o curativo desta maneira, com esses produtos. E a mesma coisa acontece. Então, se você colocar assim, a higiene mesmo antes da cirurgia, que nem a gente falou, né, Mal? Perfeito, o paciente já precisa estar em saúde, ele não pode estar em nada. Mas quando a gente vai para a cirurgia, bota a próxima slide, Celso, que hoje a gente tem excelente... Não, a imagem 15. Essa já é uma situação, perdão. Imagina, a gente tem excelentes recursos para fazer a higiene da maneira correta nesse pós-cirúrgico imediato. Isso aqui são fotos de pós-cirúrgico imediato, ensinando a paciente a utilizar uma escova própria para pós-cirúrgico, que é a Curaprox Surgical, para que o paciente só possa fazer a higienização dessa região sem, vou dizer o termo, ele é meio feio, mas sem estragar o meu resultado. Então, o paciente precisa utilizar essa escova Surgical, ela é extremamente mole, ela é um pincel, e ela deve ser embebida no Pério Plus. Ou seja, a utilização do enxaguatório à base de clorexidina e citrox, com ácido hialurônico na sua composição, e o paciente vai utilizar essa escova para higienizar da maneira correta a área operada. A área não operada, ele pode escovar da maneira tradicional. Normal, tradicional. Isso ajuda, Celso, ao paciente não precisar ficar fazendo bochecho com clorexidina. E aí ele tem todas aquelas intercorrências. E também, às vezes, eu vejo alguns profissionais falar assim, não, eu peço para o paciente molhar um algodão ou uma gaze e passar. Às vezes, o algodão deixa fiapo, algodão não deve ser utilizado para limpeza de campo cirúrgico, por incrível que pareça, de ferimento. E a gaze, o paciente pode... Não, e a gaze o paciente pode se agredir, traumatizar, se machucar. Traumatizar, agredir. com certeza. Então, essa é uma escova que o paciente não vai comprar. Essa é uma escova que eu vou fornecer no pós-operatório para o meu paciente. Vou entregar essa escova. E se vocês olharem lá no cantinho direito da primeira imagem, lá em cima,
A paciente está segurando um espelho e eu estou ensinando ela a fazer a higiene em casa com essa escova. E aí ela vai, mostra o Pério Plus, Gásia áspera, perfeito, Marcia. Mostra aí, ó, esse é o Pério Plus que a gente recomenda. Pério Plus Com Regenerate, que ele tem clorexidina 0,09, uma concentração um pouquinho mais baixa do que o tradicional de 0,12, mas porque é um paciente de pós-cirúrgico, não é uma necessidade de combater uma doença ou um problema, eu só quero controlar aquele biofilme associado ao Citrox, ajuda no gosto, e a grande vantagem é que eu tenho a presença do ácido hialurônico para ajudar no reparo tecidual. Que o reparo tecidual dos tecidos já é super rápido, o turnover celular é rápido, com o Regenerate, com a presença do ácido hialurônico, muito melhor. Sabe, Celso? Então, é perfeito. A gente essa combinação é muito legal, porque você ainda tem o bioflavonoide, que é um anti-inflamatório. Não seria para o caso, mas ele vai criar meios para você ter uma reparação um pouco mais melhor, com certeza. E o ácido hialurônico vem agregar só coisas apropriadas para quem fez um procedimento cirúrgico e tem a clorexidina. Então, o curso disso aí é sempre melhor, né? Perfeito, Celso. E sabe o que é mais interessante, Celso? Que o que a gente está falando, o paciente, a gente conversou lá, usando esse produto, não precisa fazer bochecho com clorexidina. Se ele utilizar, esse Pério Plus Poli já tem clorexidina na sua composição, e aí se ele embeber a escova e aplicar, é uma aplicação tópica da qual ele não precisa fazer bochecho. Ou seja, porque assim, eu não preciso da clorexidina em todos os dentes, eu preciso apenas na área operada. Pode falar, Celso. Só para lembrar também, essa escova tem 12 mil cerdas, essa Surgical. Sim, ela é extremamente bem macia. Então você vai fazer todo um procedimento e aliado ao Pério Plus, que é a clorexidina, mais o Citrox, mais o ácido hialurônico, você tem só coisas satisfatórias, né? Digamos assim, para o pós-cirúrgico que o paciente vai ter. Eu coloquei aqui o nome que alguém pediu, ó, Surgical. Não, imagina. E aí, coloco também, alguém perguntou lá no começo se eu usava bisturi elétrico. Foi. E aí eu vou responder de maneira cirúrgica plástica. Tá. Nenhum cirurgião plástico Você que manda. Utiliza bisturi elétrico. Porque o bisturi elétrico ele é um eletrocautério. Eu não consigo controlar a cicatrização. E o segredo da cirurgia plástica é a incisão e depois as suturas, que são por planos. Quantos dias dessa higiene com clorexidina no pós-operatório? Depende um pouquinho da técnica cirúrgica empregada, Amanda, mas no máximo 7 dias, tá? Com 7 dias, as técnicas cirúrgicas, eu já tenho a possibilidade da remoção dos pontos quando eu tiver pontos, e a partir do momento que eu removo os pontos, o paciente já pode retomar a sua higiene da maneira correta, desde que ele tenha tido uma curva de cicatrização normal. No caso laser, a mesma situação, gente. Eu não consigo ter a linha de incisão tão delineada quanto um bisturi ainda com o laser. Talvez num futuro. Tá? Não estou dispensando nem o eletrocautério, nem o laser. Eu só não estou os elencando como ferramentas de cirurgia plástica. Tá bom? E, Celso, sabe o que é mais interessante, Celso? Que a gente falou muito de gengivectomia e, às vezes, por exemplo, o não planejamento correto de uma gengivectomia me leva à exposição das raízes ou, às vezes, aquilo que a gente fala muito de trauma de escovação, de machucar os tecidos, me leva a um outro problema, que são as recessões gengivais, que é a imagem 13. Que eu peço para você colocar aí para mim a imagem 13. 13. Essa. Porque aqui, ó, nessa situação, é o contrário do que nós tínhamos. O tecido gengival que escondia o dente, agora ele está expondo toda a raiz. E agora essa raiz não der. Exato, agora está faltando. E ó, Celso, vou dizer para você, segundo o professor Zucchelli, um profissional que mais pesquisa esse tipo de procedimentos no mundo, a principal causa dessas recessões gengivais é trauma de escovação. E é um padrão europeu.
Wendy, a gente deixa eu tá... só te responder. Pode falar, Wendy, a diferença é sinônimo, gengivectomia e gengivoplastia. Toda gengivectomia é uma gengivoplastia. Toda gengivoplastia é uma gengivectomia, tá? Então são sinônimos. Não se existem alguns conceitos que podem considerar quando eu tiro em espessura é uma gengivoplastia, quando eu tiro em altura é uma gengivectomia. Para mim, na etimologia da palavra, são sinônimos. Eu tirei tecido, seja em altura ou em espessura, eu fiz uma gengivectomia. Se eu tirei tecido, eu fiz uma plastia. São gengivoplastias, tá? Então não muda. Então aqui o que a gente estava falando, principal causa disso daqui, ó, é trauma de escovação. Quando o paciente não tem aquele biotipo bem espesso, quando ele é médio, fino, trauma de escovação, E a gengiva machuca, o responde tecido logo. regride. Ela O retrai. tecido vai embora. E aí Isso é um com padrão isso muito começa a comum. doer, né? É um padrão muito comum da Europa, onde as pessoas tinham chegado a um êxito, a sua excelência de escovação. Você não tem mais cárie, né? Alguns países escandinavos. E as pessoas estavam escovando além do que deveria, ou com escovas inapropriadas, escovas muito duras. O nosso Exato. país ainda temos cárie, doença periodontal, Tem. mas eu tenho observado bastante esse aspecto aí. A retração, a recessão gengival por trauma de escovação. Sabe, dentro da filosofia iTop, Celso, o que eu sempre digo é qualquer escova limpa. Até um bombril limpa. Até o bombril limpa. Mas nem todas as escovas não me machucam. Esse é o princípio. Ô Camilo, já falamos a segunda palavra-chave, rapaz? Já falamos a segunda palavra-chave? Vou falar plástica gengival, Camilo, te respondendo. Tá bom? Maravilha. Então, para resolver esse tipo de procedimento, Celso, bota a próxima imagem. Eu preciso de um enxerto. Eu preciso de uma técnica. Eu preciso tirar uma técnica cirúrgica que eu vou remover um tecido de um lugar para colocar nessa região. Então, isso é um pouco mais difícil, é uma técnica mais sensível, é uma técnica de cicatrização que demora bastante a cicatrizar. Isso aqui já é uma foto de 4 meses. Odontotriologia. Estou cursando odonto ainda, ouço muito a dizer que enxertos assim tem uma chance muito grande de rejeição, é verdade? Não gosto do termo rejeição, porque rejeição é do próprio organismo, o enxerto, então não tem rejeição. O que pode ter é infecção e não cicatrização da maneira como eu gostaria. Mas se você preconizar as técnicas cirúrgicas da maneira correta, em termos de indicação e execução, ela é super segura. O planejamento deve ser bem adequado, o diagnóstico correto, ele é perfeito, ele recobre. Exato, eu sou professor, é a minha área que eu mais gosto, tenho cursos disso imersivos 2 vezes ao ano. Lá a experiência na profissional então, também. Muda muito. Tem uma curva de aprendizado, sabe, Celso? Uma curva de aprendizado, com certeza. Não é do dia para a noite que você vai realizar com excelência alguma técnica dessa. É treino, estudo. E que hoje vem sendo executado. Então eu trouxe aqui, a Márcia anotou a palavra-chave, Camilo. Eu tô de olho na hora. Boa, Marinês. É isso aí. Então o que a gente trouxe hoje aí foi um pouquinho das cirurgias plásticas, para que vocês possam entender que nós conseguimos corrigir vamos dizer assim, se eu estou no dente de cima para cima, ou se eu estou com a gengiva para trazer para a posição para baixo. Para contornar. Claro que tem as indicações, a gente tem muito a ver isso, porque não é todo mundo que consegue ter isso. Tem a indicação correta, mas, Natália, boa, obrigado. Melhor fala lá no teu curso, você faz lá na Zenit, né? Na Zenit. Faz orientação. Pode me mandar direct que eu mando. Tem no meu link da bio, tem um Linktree, e tem lá o curso, chama-se Imersão, de cirurgia tecidual, periodontal e periimplantar estética. Tá bom? Então era isso. Sampério, boa. Edu Sampério, é isso aí, Mário, gostei. Era isso que eu tinha para trazer um pouquinho. Não sei se eu respondi todas as dúvidas, Celso. Eu acho que a gente tem 4 minutinhos aí para falar para o pessoal. Para falar para o pessoal a última palavra-chave e tudo mais que você precisa aí. Bom, fechando aí, a gente até gostaria de continuar, mas o tempo é curto, os 4 minutos aí faltando.
Eu tenho que falar, então, dos locais onde você pode adquirir essas escovas, o Pério Plus, que é no e-commerce, onde você lá de casa mesmo solicita pela internet, que é Droga Arraia, Drogazil, Pague Menos, Drogaria São Paulo Pacheco, Farma Delivery e Drogaria Iguatemi. Falar também, Edu, que tem o curso iTop a ser oferecido talvez em novembro, dezembro, quando essa pandemia acabar, quando essa bagunça aí acabar. Aí para os alunos de odontologia ou para os dentistas, né, Celso? Para os dentistas, nossos amigos profissionais, dentistas, a ser realizado lá em São Caetano do Sul, um curso, um treinamento teórico-prático de 8 horas, que nós já fizemos, você já fez, eu já fiz, todos os nossos professores, muito didático, vale muito a pena, eu sou suspeito para falar, onde é ofertado todos os materiais instrumentais que vão ser necessários para a execução das técnicas, onde vocês vão aprender. Eu tenho que falar, tem aqui, ó. Você manda um e-mail lá para o profissional, o colega que queira fazer esse curso, manda lá um e-mail para educacional@curaprox.com.br, tá? E tem ainda o Bob, dá tempo? Temos ainda o curso Bob interativo à distância digital, onde você pode fazer esse treinamento, que é uma ferramenta muito adequada, muito apropriado para os dias de hoje, onde você aprende a utilizar o software e as escovas interdentais também. Manda lá um e-mail, eu quero fazer o curso do Bob, educacional@curaprox.com. O que mais tem que falar, Edu? Os alunos, eu acho que o treinamento iTop é só para dentistas. Os alunos que tiverem interesse, é só mandar a mensagem que a gente vai às universidades e conversa com vocês. Terça-feira que vem, live em novo horário, 7h30. Gente, Bem uma legal. live imperdível com o professor Camilo e com o professor Mário. Uma live pra lá de especial, vocês vão ver. Tá bom? Muito bom. Luísa, o iTop pode fazer em qualquer momento. Pode fazer no início do curso, pode fazer no final do curso. Última palavra-chave, Celso. Vou falar aqui. A última palavra, Curaprox Surgical. Pessoal, um grande abraço a todo mundo. Muito obrigado, Edu, nossos curadores, profissionais que estão nos seguindo. Olha lá também no IGTV e no canal do YouTube da Curaprox, onde você pode ver todos esses vídeos maravilhosos, todos esses profissionais que nos deram os ensinamentos aí. É isso aí, Edu. Perfeito. Sextou, Celso! Sextou! Tá acabando. Um grande abraço a todos.